Olá pessoal, então bora aqui pro vídeo de prática aqui da análise horizontal e vertical, tá? Então para começar aqui, a gente já tem um modelo estruturado como a gente fez ali na última aula. Se você não viu ainda, vai lá e vê como que a gente pegou todos os dados da B3, tá? Organizou aqui nessa planilha, formatou bonitinho para deixar um pouquinho mais visual e de uma maneira mais fácil para realizar os cálculos ali no futuro, tá? Além disso, ou melhor, nessa aula aqui, eu vou aplicar ali os conceitos que a gente acabou de ver nos slides, tá? E mostrar para vocês como escolher as melhores contas e como justificar o porquê daquelas variações, tá? Então, para começar, antes de tudo, vamos copiar essa planilha aqui, tá? Porque vai mexer um pouquinho na estrutura de como ela vai ficar, tá? Já copiei aqui embaixo. A gente vai colocar aqui, ó, o nome H e AV, análise horizontal e análise vertical, tá bom? A partir disso aqui, ó, a gente vai clicar aqui na coluna D, tá? Entre a coluna 2020 e 2021, ó, e vai apertar Ctrl mais duas vezes para colocar duas colunas em branco aqui. A mesma coisa aqui entre 2021 e 2022, e vou copiar a coluna G e H e colar aqui em JK para vir com a formatação que a gente tem aqui, tá bom? Beleza, vamos lá. Vamos reduzir um pouquinho o tamanho dessas colunas aqui. Perfeito. Escrever aqui análise horizontal, análise vertical, análise horizontal, análise vertical, análise horizontal, análise vertical, tá? Bem, eu vou tentar aqui ensinar um pouquinho mais a fundo para quem ainda não conhece muito bem o Excel, tá? Mas não se preocupa, vai ser pequenas explicações, bem rápido, só para nivelar aí todo mundo no mesmo na mesma capacidade aí de conseguir realizar as análises de uma maneira um pouco mais rápida, tá? Então vamos lá. No Excel, se você apertar igual, você consegue fazer cálculos com as células, tá? Por exemplo, eu quero somar essa célula com essa célula aqui, ó. Eu obtenho o valor dela aqui, colocando igual, escolhendo uma célula e clicando mais e clicando na outra célula, tá? Olha aqui, igual C4 mais C5, tá? E o que dá pra gente fazer também? Dá pra gente calcular os índices que a gente quer lá, tá? Como é que calcula os índices? A análise horizontal, ela vai ser o valor da conta que a gente quer aqui, igual a essa conta, dividido pelo valor da conta do ano anterior. Como não tem conta com um valor anterior a 2020, vamos pegar 2020 mesmo para comparar com 2020. É claro, um valor de uma conta naquele mesmo ano não vai ter variação, vai dar um número igual a 1, 100%, tá? Se a gente colocar mais casas decimais aqui, ó, e arrastar para baixo, a gente vai ter todo mundo igual a 1. Entretanto, se a gente pegar aqui na frente aqui, ó, e comparar a variação de 2021 com 2022, a gente vai ter já alguma variação, ó, 17% de crescimento, ok? Beleza. Calculamos aqui. Vamos fazer um preciosismo, tá? Como divisão por zero não existe, vamos colocar aqui, ó, se erro, e apertar Tab, tá? Eu quero que o valor C4 sobre C4, se acontecer um erro, seja igual a 1. Ou seja, não houve variação nenhuma. Beleza? Então aqui como ia aparecer erro, ó, não existe divisão por zero, quando a gente arrastar essa célula para cá, ó, se erro C10 por C10, 1. Ok? Beleza. Deixamos aí a prova de erro nossa análise horizontal e vertical. Vamos arrastar para toda essa coluna, tá? Para arrastar. É só pegar, só pegar aqui nesse pontinho aqui, nesse quadradinho, e arrastar para baixo. Enquanto ele vai copiar a formatação ali de cima. O que você vai fazer? Você vai clicar aqui em opções e auto-preenchimento, preencher sem formatação. Perfeito. Vamos agora também colocar porcentagem, para a gente ter melhorar um pouquinho a visualização, tá? Apertar um Ctrl C aqui e vir para cá. Ou melhor, não vamos fazer isso não, tá? Vamos deixar aí do jeito que tá. Vamos repetir o processo. Se a gente fizesse isso não ia dar certo, porque ele tá pegando C4 por C4 e ia pegar F4 por F4, tá? A gente vai pegar então aqui, ó, igual F4 dividido por C4, tá? Ou seja, quanto que variou de 2020 para 2021? Ou seja, 2020 dividido por 2021 dividido por 2020, tá? Aqui, ó,
cresceu de 7%. Dá para ver isso nitidamente, né? Foi de 101 bilhões para 118 bilhões, tá bom? Cresceu ali perto de 17 bilhões de um ano para o outro, tá? Vamos de novo aqui, então, só arrastar para baixo e copiar sem formatação. De novo, esqueci, perdão. Se erro, valor se erro 1. Perfeito. Sem formatação. A mesma coisa aqui, ó. Igual, se erro, esse, ou melhor, valor de 2022 dividido pelo valor de 2021, se der erro, 1. Se não, o valor que ele calcular mesmo, tá? Beleza? Sem formatação. Vamos agora clicar nessas colunas e formatar como porcentagem. Se você quiser, pode até colocar uma casa decimal a mais, mas para análise horizontal, pelo menos, eu não vejo necessidade, tá? Para análise vertical talvez seja um pouco mais interessante. E além disso, já vamos pegar todas as colunas aqui, ó, e vamos centralizar os valores e já deixar como porcentagem, tá? Para não ficar um número feio aqui no meio do nada, tá? Beleza, vamos repetir aqui o demonstrativo de resultado. Então vamos lá. Esse, se erro, valor igual a 1, sem formatação. Esse sobre o valor do ano anterior, se erro 1 igual esse, se erro esse dividido por esse, se não 1. Perfeito. Facinho, né? Agora vamos fazer então a análise vertical, tá? A análise horizontal já está pronta para todos as contas para ambos os demonstrativos, tá? Vamos fazer análise vertical. O que é análise vertical? É observar o valor dessa conta aqui com relação à conta raiz, que é o ativo total, que a gente colocou ali como sugestão. Ativo total, passivo total e receita de bens e serviços, tá? Além do ativo circulante, a gente vai analisar o caixa e equivalência de caixa também com relação ao ativo total, não com relação ao ativo circulante. A mesma coisa, aplicação financeira com relação ao ativo total, contas a receber com relação ao ativo total, estoques com relação ao ativo total, ativo não circulante com ativo total, até intangível com ativo total. A partir daqui, são essas contas aqui, todas essas contas aqui, com relação ao passivo total. Ok? Muito simples. Inclusive, vamos analisar aqui, ó, o ativo total com relação ao ativo total. Como a gente não quer ficar fazendo na mão isso aqui, ó, a gente pode travar, ou melhor, quando a gente arrastou para baixo, ele arrasta para baixo ambos os números que a gente colocou. Tá seguindo onde está a linha, tá? A gente faz o seguinte, se a gente colocar C4 sobre C4, mas apertar um F4 aqui, ele vai travar o local de onde ele está pegando aquela primeira a informação do divisor, ó, tá vendo? Ele travou a coluna C com a linha 4. Se a gente arrastar para baixo agora, olha só, ele está pegando esse com esse, esse com esse, esse com esse, esse com esse. Belezinha? Além disso, só para facilitar aqui, ó, eu vou destravar o C e travar apenas o 4, tá? Eu tirei o cifrão que estava aqui junto com o C, ó. Agora você tem um cifrão junto com o 4. Agora eu posso fazer isso, ó, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Olha só, ele está pegando esse com esse travado e esse com esse travado. Agora é só arrastar para baixo, só até o final do ativo, tá? E preencher sem formatação. De novo, preencher sem formatação, preencher sem formatação, tá? Nesse aqui não precisa do se erro, porque se o... Lógico, o divisor sempre vai ser maior do que 1 e o dividendo aqui vai estar... se for 0, tá certinho aqui, representar 0%, beleza? De novo aqui. A gente já copia e já manda para cá. Vamos ver se tá certo, tá certo, tá certo. Sem formatação. Sem formatação. Ah, Paulo, mas pega o patrimônio líquido? Sim, o patrimônio líquido entra aqui no passivo total. Lembre, a gente somou passivo circulante, passivo não circulante e patrimônio líquido consolidado. Ok. Beleza. Por fim, aqui no demonstrativo de resultado, a gente vai
calcular tudo com relação à receita aqui. De novo, tem que destravar o C aqui, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Sem formatação. Sem formatação. Sem formatação. Perfeito. Olha só, aqui a gente tem um valor aqui, porque tem que colocar um zero aqui, porque ele está entendendo como um texto, ok? Perfeito. Temos tudo aqui. Pronto, calculamos a análise horizontal e vertical. Primeira parte, ele é a parte mais operacional, feita em o quê? Pouco mais do que 5, 4 minutos, talvez. Como que a gente vai analisar agora? A gente vai fazer uma análise conjunta da análise horizontal e da análise vertical, tá? Sempre olhando primeiro para a análise vertical. Vamos lá. O que a análise vertical nos mostra? Nos mostra a relevância daquela conta com relação ao ativo total, ao passivo total e à receita. Como assim? Olha assim, o ativo circulante representa 18% do ativo total de 2020 daquela empresa. Se a gente pular lá para 2021, ele cresceu de 18% para 29% daquele ativo total. É um crescimento assim, tipo, excepcional, um grande crescimento mesmo, tá? Quanto foi esse crescimento? Foi de 90%. Olha aqui, 190% representa que houve um crescimento de 90% com relação ao valor anterior. Já para o próximo ano, ele não aumentou sua participação no ativo total. Ele até diminuiu 1%, só que a conta cresceu, tá? Ela cresceu 9%. Por quê? Porque junto com o crescimento dessa conta, o crescimento do ativo não circulante cresceu mais do que o do ativo circulante. E por isso que na análise vertical ele reduziu 1%, entendeu? Então a análise sempre vai ser da seguinte forma. Bem, uma conta é relevante? O que é uma conta relevante? Ela já compõe pelo menos 3, 4, 5 ou mais por cento daquela conta resumo que eu tenho? Sim. O que não seria uma conta relevante? Por exemplo, aqui, ó, ativos biológicos, 0%, óbvio. O valor é zero, né? Tributos a recuperar. Isso aqui, ó, se a gente aumentar a casa, vai dar 0,4%. Nesse ano aqui, menos ainda, né? 0,3%, 0,4%. Será que tem relevância a gente analisar uma conta que tenha somente 0,4% de participação no ativo total? Se não for alguma coisa que você viu ali no formulário de referência como uma conta extremamente importante assim, para entender a regulamentação da empresa, cara, 0,4% não compensa você gastar tempo analisando. Tá? É uma conta irrelevante. Mas a conta variou 5, 6 mil por cento. Se ela estava R$5 e variou ali para R$500, você vai ter uma variação absurda da análise horizontal. Entretanto, se você estiver falando de uma empresa ali que o ativo total é de 300 bilhões, isso aí não vai dar nem 0,5% da participação ali, nem muito menos do que isso, né? Não vai dar quase nada, vai ser irrelevante para a quantidade de ativo total daquela empresa. Então, não cabe a análise dessa conta. Uma conta ela tem que ser analisada se houve uma variação relevante, tá? E se ela é relevante também na composição ali do ativo total, ou do passivo total, ou então ali da DRE com relação à receita líquida, tá bom? Mas tem uma conta aqui que ela não variou tanto. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Ativo realizável a longo prazo. Não variou tanto. Ela variou 9% positivo num ano e 3% negativo no outro. Tá? Entretanto, ela compõe aqui, ó, 23%, 21% e 18% do ativo não circulante. Isso é uma conta relevante para entender qual que é a importância dela. O que é ativo realizável a longo prazo no contexto dessa empresa. Entendeu? Então, é nesse tipo de conta aqui que tu vai ter que se aprofundar o porquê que ela compõe quase que 20% do ativo total daquela empresa. Mais relevante do que isso ainda, olha o imobilizado. O imobilizado foi de 43 milhões para 43 milhões praticamente, né? Houve ali uma estabilidade, uma variação do quê? 1,2% de um ano para o outro, é muito pouco. Ela caiu bastante na análise vertical, porque outras contas cresceram, é claro, né? Como, por exemplo, aqui a conta de ativo realizado a longo prazo mesmo, a conta de caixa, equivalentes de caixa e etc, tá?
Entretanto, olha que nesse último ano, ela teve um crescimento de 30%, saindo de 36% do ativo total para 42%. Isso aqui pode ser o quê? Uma construção de novo centro de distribuição, uma construção de uma nova unidade produtiva. Cara, isso aqui cabe à investigação porque é muito relevante. Uma conta a partir de 36% do ativo total para 42%, crescendo 30% de um ano para o outro, é um ponto de atenção extremamente relevante, tá bom? Beleza. Intangível aqui também é uma conta relativamente interessante, quase 15% aqui, vem caindo nos últimos anos, mas porque as demais vêm crescendo, tá? Intangível não tem muito segredo, geralmente é marca, etc, tá? Software, esses negócios. Com relação aqui ao passivo total, batendo o olho aqui bem rapidão, olha aqui, empréstimo e financiamento, 70, 64, 53% do passivo total. Muito relevante, tá bom? Isso aqui você tem que analisar o porquê que o empréstimo e financiamento toma tanto do passivo circulante. Além disso, olha só, ele veio em 70 bilhões, subiu 5 bilhões de um ano para o outro, provavelmente ali aproveitou alguma oportunidade, ou teve necessidade de se financiar ali para construir aquela unidade fabril, não sei o que aconteceu aqui, né? Ou alguma coisa desse tipo, e agora ele vem pagando essa dívida, já caindo aí 6% do valor do ano anterior, tá bom? Além disso, vale aqui mencionar também a distribuição entre passivo, ativo circulante não circulante, passivo circulante não circulante, o patrimônio líquido aqui, que, bem, cresceu muito de um ano para o outro, basicamente duplicou, né? Parte disso é explicado pelo quê? A análise horizontal, a análise vertical, ela não vai mostrar pra gente, tá? A análise horizontal ela não tá mostrando pra gente. Por quê? Tô observando aqui que o lucros e prejuízos acumulados saiu de menos 4 bilhões para 4 bilhões positivos, tá bom? E depois saltou ainda mais 500% aqui, né? Indo para 4 bilhões. Por que que essa conta aqui passou daqui para cá e trocou o sinal? Não é que trocou o sinal na realidade, né? Essa conta aqui, ela somou o lucro desse período aqui, tá? Que foi 8 bilhões e pouquinho. Uma parte desses 4 bilhões aqui foi distribuído, tá? Mais ou menos uns 781 mil aqui. E sobrou, então, esse valor aqui de reserva de lucro, tá bom? Então, essa variação aqui, no caso, né? Você vai acabar explicando, por exemplo, pelo lucro líquido do período, tá? E essa outra variação aqui imensa também, a única explicação, tá? Essa variação aqui de 20 bilhões, olha só, teve um lucro líquido aqui de 23 bilhões, basicamente 20 bilhões aqui foi colocado como reservas de lucro, tá bom? Por fim, para analisar o demonstrativo de resultado aqui, é a mesma ideia, tá? Primeiro, vamos analisar aqui que conta é relevante. Além disso, a gente pode fazer uma análise exploratória aqui do demonstrativo de resultado. Por exemplo, a empresa, a gente pode responder essa pergunta, a empresa ganhou ou perdeu eficiência? Como assim ganhou ou perdeu eficiência? Vamos supor assim, eu tenho um produto ali que eu compro por 10 reais. Ou melhor, que eu vendo por 10 reais. Se o meu custo é 8, beleza, tenho lucro de 2. Se eu consigo reduzir para 7 reais o meu custo, eu tenho lucro de 3 e ganhei R$1 em eficiência, entendeu? Então aqui, para analisar a eficiência, a gente vai olhar principalmente aqui para análise vertical dos custos. Olha só, partiu de 62% para 50%, ou seja, teve uma redução aqui de 12% dos custos, o que é muito positivo porque aumenta o nosso lucro, a nossa margem de lucro bruto, tá? Ó, nossa margem de lucro bruto era de 38%, foi para 50% nos 2 anos posteriores. Parte disso pode ser explicado, por exemplo, pela variação do preço do dólar, que aumentou o preço da commodity de celulose, por exemplo, pela pandemia, etc, etc. Cabe uma análise mais aprofundada para entender quais são os reais motivadores de tal ganho de eficiência, digamos assim, tá? E além disso, a gente pode olhar as despesas operacionais. Olha só, as despesas operacionais reduziram o seu valor de 2020 para 2021 em 30%, um ganho de eficiência bem interessante, tá? Parte disso pode ser explicado aqui por ganho de outras receitas operacionais, uma vez que despesas com vendas se manteve mais ou menos no mesmo patamar, despesas gerais e administrativas também se manteve no mesmo patamar e etc, tá bom? Cabe uma análise um pouco mais detalhada, olhando ali
pros documentos que a empresa entrega, tá bom? Com relação aqui à nossa margem EBIT aqui, 28%, 44%, 45%, de novo, é um ganho ali extremamente considerável, tá? Uma margem EBIT ali de quase 50%, é uma margem muito alta, muito próxima da nossa margem de lucro bruto, o que é extremamente positivo para a empresa, né? Uma coisa relativamente não tão frequente de se ver, tá? Entretanto, a gente olha aqui, para mim essa é a conta que mais me chamou a atenção ao bater o olho aqui nesse demonstrativo de resultado. Tá? Olha só o quanto que o resultado financeiro de 2020 está consumindo da receita. 86% da receita. Olha só, menos 26 bilhões de uma receita de 30 bilhões. Isso aqui você não pode deixar de analisar no teu relatório. Se tu encontrar um resultado financeiro tão exorbitante quanto esse, corroendo toda a geração de valor da empresa aqui, em um único período, cara, você tem que entrar nos documentos da empresa e entender o porquê isso aconteceu, tá bom? A gente já pode ver aí que depois ele vai começando a reverter esse resultado negativo aqui, ó, em 2021 você já tem uma redução drástica aqui de quase 70% do valor do resultado financeiro negativo, né? E depois ali em 2022 ele já reverte isso para um resultado positivo, né? Com mais receitas do que despesas financeiras. Novamente aqui, ó, crescimento muito exacerbado na análise horizontal e uma representatividade muito relevante da nossa receita de bens e serviços. Essa conta aqui também cabe analisar, receitas financeiras de 2022. Ok? De novo aqui a gente pode ver aqui a nossa margem de lucro antes dos tributos, que geralmente não tem muita relevância para as análises, tá bom? E o nosso resultado líquido, que esse sim é extremamente relevante, tá? Entender essa variação aqui de 231% de um ano para o outro, basicamente vai ser derivado ali de entender o porquê dessa receita, tá? E o porquê do ganho de eficiência ali em 2021 que se manteve em 2022. Tudo bem? Então, com base nisso aqui, você vai selecionar as principais contas. Eu já dei aqui algumas dicas para vocês escolherem quais contas analisar, tá bom? E com base nessas contas, então, vocês vão elaborar o seu relatório. Ah, Paulo, tô com dúvida para explicar o porquê uma conta variou. O que tu vai fazer? Tu vai entrar aqui no site da BTS que a gente já tava, tá? Vai procurar aqui, ó, demonstrações financeiras padronizadas. Vai procurar aqui, ó, notas explicativas. E vai procurar aqui, ó, por exemplo, despesas financeiras, tá? Aqui ele vai detalhar melhor o que aconteceu para aquela despesa financeira variar. Olha só que legal. Aqui, ó, das despesas financeiras em si, pagamento de juros, foi 4 bilhões. Receitas financeiras, enfim, 100 milhões aqui de caixa e aplicação financeira, tá? Amortização e etc, 272. Fechou? Com relação aos instrumentos financeiros derivativos, aqui, que são alguns instrumentos que as empresas utilizam para se proteger de variações, eles tiveram aqui 7 bilhões de receita e 16 bilhões de despesa. É uma despesa muito alta, tá? Você já pode falar aí que grande parte aí foi por percas com instrumentos derivativos e, além disso, variações monetárias e cambiais. 13 bilhões de reais, quase metade do prejuízo do resultado financeiro líquido, tá? Então, aqui você consegue aprofundar a tua análise, tá? Para entender de onde que está vindo aquela variação. E aí tu olha, por que variou, por que essas variações monetárias e cambiais aconteceram, tá? Porque parte do endividamento, por exemplo, está atrelado a moeda estrangeira e por conta disso essa variação do dólar acabou aumentando a despesa financeira de pagamento de juros, etc. Entendeu? Tem que sempre dar uma olhada com relação a isso, tá bom? Além disso, você pode entrar de novo no site de RI, que é o seu grande amigo aqui durante essa disciplina, tá? Você vai vir aqui em Informações Financeiras Central de Resultado, lembrando que muda de uma empresa para outra, e entrar aqui nas demonstrações anuais completas, tá? Ou até mesmo, vamos ver, eu acho que essa aqui já tá ótima, tá? Vamos ver Fact Sheet também. Pode ser que
apresente alguma coisa interessante. Essa aqui é o quê? Demonstração financeira padronizada, perfeito. Despesas. Vamos ver, base de aplicações financeiras. Vamos deixar ele carregar aqui. Beleza. Vamos ver se eles têm algumas explicações um pouco mais detalhadas aqui, ó. As despesas financeiras totalizaram 974 milhões. Tá. Em relação ao aumento dos juros com moeda estrangeira, a queda da Libor e a redução dos juros de bonds acabaram compensando pela variação do USD médio versus o real brasileiro. Na comparação com o terceiro trimestre, enfim. Aqui vale uma análise um pouco mais aprofundada, tá? Eu acabei não lendo esse demonstrativo aqui previamente, o que vai tomar um grande tempo aqui se eu começar a observar com um pouco mais de detalhe, tá? Então eu aconselho aí fortemente a vocês baixarem essas apresentações aqui. Deixa eu ver se eles... que com certeza eles não vão colocar, né? Um relatório um pouco mais bonitinho. E encontrar o porquê dessas variações, tá bom? Então, de novo, você vai encontrar principalmente aqui nas notas explicativas, nas ITRs de demonstrações financeiras. Deixa eu só procurar aqui, provavelmente eles aumentem alguma coisinha. Enfim. Aqui eu tô falando do que? De 2020? Eles estão pegando só o quarto trimestre, né? Enfim, tem que olhar para cada trimestre individualmente, então, aqui, tá? E procurar as explicações para vocês, então, conseguirem escrever ali os seus relatórios ali de análise vertical e horizontal, tá bom? Aqui, possivelmente, a gente encontra aqui, ó, resultado financeiro líquido. Parte que já se explica aqui no primeiro trimestre de 2020, ó, com 22 bilhões de prejuízo, tá? Então eles vão acabar explicando aqui em algum momento, tem que dar uma olhada. Ó, resultado das operações com derivativos ser negativo, principalmente do impacto expressivo da desvalorização cambial. Olha lá, aquela explicação que eu levantei a hipótese, né? E com base nisso você consegue então entender o porquê e conseguir justificar então as contas aqui, ó, mais 5 bilhões de... Ó, no primeiro trimestre, 22 bilhões de prejuízo, no segundo trimestre, mais ou menos 6 bilhões de prejuízo, tá? No terceiro trimestre, 4 bilhões de prejuízo, e aqui no último trimestre do ano, 6 bilhões positivos, que somando tudo vai dar aproximadamente ali aqueles 26 bilhões de resultado financeiro negativo, tá bom? Com base nisso, então, vocês conseguem aí, justificar as principais contas, com certeza, com essa explicação aqui. Vocês não vão ter dúvida de onde encontrar, de quais contas analisar, tá bom? E espero que tenham gostado. Lembrando, isso toma tempo, então destinem aí pelo menos enfim, um bom horário aí para conseguir realizar essa análise aqui, que é rápida, tá? Montar os indicadores, selecionar as contas que vocês precisam analisar, que são extremamente relevantes, tá? E por fim ali, o que toma tempo mesmo, entender o porquê elas estão variando. Perfeito? Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.